quando não posso te ouvir. O meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Bom estar na casa de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe fala: a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava doente. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e gastara com todos os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudesse ser curada, e chegando por trás dele, tocou na sua orla da veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro: os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-lhe diante dele, e declarou diante de todo o povo, por causa que lhe havia tocado, como logo sarava. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em grave essa palavra. A pergunta é simples, direta e objetiva. O que fazer quando as portas se fecham? O que fazer quando a situação não vai bem? O que fazer quando o dinheiro não resolve? O que fazer quando as portas estão como de bronze? A melhor coisa que temos que fazer é adorar a Deus. É chamar Jesus para a nossa casa. Chegamos, meus amados irmãos, nessa palavra de Jairo. E enquanto meditávamos nela,
Estamos em um mês de estudo voltado para a família, com nossa escola bíblica, enfim. E quando eu estava meditando essa noite sobre família, me veio ao coração esse homem de Deus chamado Jairo. Homem que tinha uma família abençoada, homem que tinha um status perante a sociedade, mas que lhe faltava alguma coisa. Ou melhor, outras coisas, mas lhe faltava a principal, que era Jesus na sua vida. E como toda a vida, diz a Bíblia que aquele homem, ele seguia a sua vida comum, vivendo dia após dia, até que um certo dia veio em sua casa algo inesperado. A enfermidade bateu na sua porta. E como pai que somos, sabemos que a enfermidade pode até nos tocar, mas se toca em filhos, a situação já é complicada. E justamente foi ocorrido na vida de Jairo, porque a Bíblia vai dizer que a enfermidade chegou na casa de Jairo por meio de sua filha. E a Bíblia diz que era uma adolescente, ela tinha os seus 12 anos. E obviamente que a medicina naquela época era limitada. A medicina naquele tempo já havia talvez sentenciado, mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. E a Bíblia vai dizer, irmão Luiz Carlos, que Jesus chega na cidade. E quando Jesus chega, claro, há fartura de alegria, mas há 2 reinos. Obviamente sabemos disso, que quando Jesus chega, a Bíblia vai dizer que aquele homem, Jairo, antes dele chegar até Jesus, Jesus já tinha cumprido ou iniciado o seu ministério, que era de anunciar a palavra da verdade, de trazer salvação àquele que não tinha salvação. E quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz aqui em Lucas 8, ele começa a falar, advertir as mulheres, depois ele fala da família de Deus. Porque a família para Deus ela tem um valor extraordinário. Mas Jesus ele não se limita a isso, ele acalma uma tempestade. Versículo antes, versículo 22 vai narrar isso. Agora no versículo 26, atente para isso, Jesus está libertando um homem que era possesso por demônios. E quando Jesus liberta, ele segue o fluxo. Aí aquele homem chamado Jairo entende que Jesus está passando. E que o dinheiro não vai trazer a minha filha de volta. Mas se eu for até Jesus, eu tenho esperança. O que é que eu aprendo com isso? No mundo eu não vejo solução. Mas através de Jesus tem solução. No mundo não tem portas abertas, mas em Jesus eu vejo sim as portas se abrirem pelos olhos da fé. Aquele homem disse, eu vou procurar Jesus. E como pai, ele rasga o seu coração e diz, Senhor, a minha filha está enferma. E eu queria muito, Senhor, que o Senhor fosse até a minha casa. Agora atente bem, há situações em que Jesus ele faz questão de ir à nossa casa. Mas há situações, irmão Luiz Carlos, que Jesus diz assim, vá, que quando você chegar lá, ela estará curada. Esse é um dos casos que Jesus fala, pastor Roberto, você me convidou e eu faço questão de ir à sua casa. Se lembre que eu falei que em versículos anteriores, Jesus havia libertado um homem endemoniado. E alguns historiadores vão dizer que aquela cidade, a cidade de Cafarnaum, era como se fosse uma base do ministério de Jesus. Havia muitos milagres de Jesus naquela cidade. Então, obviamente, a multidão esperava para ver e também pedir e solucionar e buscar a face de Deus. Aí Jesus fala assim, vamos à sua casa, eu vou à sua casa agora. Mas a multidão é muito grande. Enquanto Jesus vai se dirigindo à casa de Jairo, a multidão aperta. O caminho é estreito, logo que para passar dá trabalho. Mas nesse mesmo lugar de súplicas de Jairo, há uma pessoa também que está
desesperada por Jesus. Há uma pessoa que está desejando não só vê-lo, mas quem sabe até tocar nele. E isso acontece porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando e a multidão o aperta, aquela mulher diz: eu vejo solução aqui em Jesus. A Bíblia vai dizer que ela gastou tudo o que tinha, todos os seus haveres, todos os seus dinheiros. Talvez ela tenha ido para o melhor médico daquela época. Para aquela especialidade não havia solucionado. Como se não bastasse, ela não podia estar ali porque ela estava impura perante aquela localidade. Mas Jesus é aquele homem que vai e quebra esses protocolos para abençoar pessoas. Para o homem não pode, mas para Deus pode. Para o homem não tem, mas para Deus tem. Meu irmão, minha irmã, essa noite é muito simples para a nossa vida. O segredo é: convide Jesus para a sua casa, independente da situação, Ele vai chegar lá. Mas vai demorar, mas Ele vai chegar. Talvez o seu tempo e o meu tempo não seja o tempo de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o que Deus tem para nós é muito maior do que nós pedimos. Os sonhos de Deus para nós é muito maior do que os nossos sonhos. O que acontece é que a gente coloca para Deus os nossos planos e esquece dos planos de Deus para a nossa vida. Já pensou se Jairo dissesse: Senhor, vamos até a minha casa, e naquele percurso você vai ver que a multidão apressa eles, bora, cuida, mas Jesus não tem pressa. Jesus está seguindo o seu caminho. Haja vista, Jesus, Ele é o caminho. E Ele é o caminho que as pessoas têm que traçar por Ele. E quando Ele vai, diz: alguém me tocou. Pedro disse: Senhor, a multidão te aperta. E aí o Senhor me pergunta: quem te toca? Em outras palavras, o toque, Jesus fala assim: esse toque foi diferente. Porque quando tocou em mim, de mim saiu virtude. De mim saiu poder. De mim saiu algo que preencheu o vazio. E as pessoas estão com medo de afirmar. E ela diz: Senhor, me permita. Foi eu quem te toquei. Por que ela teve medo? Porque obviamente ela não poderia estar ali. Mas ela fez o que ninguém poderia fazer por ela. Foi buscar a Deus com um restinho de forças que ela ainda tem. Ela não tocou nos seus ombros, ela não tocou nos seus cabelos, ela tocou na orla do seu vestido, lá embaixo. Talvez quando Jesus vai passando, ela não tem força, ela toca na última circunstância. E ela, quando toca, a Bíblia diz que de imediato a enfermidade foi sanada. Simplificando, 12 anos perdidos de angústia, de sofrimento, de dor, de desprezo, até Jesus chegar. Ou até, me permita, ela se encontrar com Jesus. Tudo aquilo, todo o seu passado, todos os seus traumas, todas as suas dores, agora vão ficar para trás. E aquela mulher que só queria tocar nele, escuta a voz de Deus dizendo para ela: filha, você é minha filha. Para a sociedade você pode não ter valor, mas para mim você é minha filha. E o pai sabe o que o seu filho precisa. Filha, vá em paz. Você estava sem paz durante 12 anos, mas agora receba, minha filha, a minha paz. E vá, porque a sua fé, ela te salvou.
Será que não é isso que precisamos? Ter paz com Deus, ter fé em Deus, porque a paz, ela excede todo entendimento. Agora a fé, ela é um fundamento firme, me permita, invisível, mas que a gente diz, eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer. Talvez você me pergunte, como é que vai ser? Como não é com a gente, como é com Deus. Então se preocupe com aquilo que você pode fazer. E o que é que eu posso fazer? Adorar, buscar, pedir. O pastor Roberto disse que Deus tem prazer que a gente se comunique com Deus. E é verdade. Você sabia que desde o Antigo Testamento, desde o Pentateuco, Deus ele tem prazer de conversar com o homem. Agora que o homem na sua limitação se afasta de Deus. Quando Deus desce no Éden, todos os dias, ele fazia questão de falar com Adão. Até que Deus chega um dia, claro, após o homem ser enganado, e ali há duas distinções, o estado de inocência e o estado de consciência. Quando Adão peca, ele assume a sua consciência e perca a sua inocência. Aí quando ele sabe, se tornou. Como é que eu me apresento na presença de Deus nu? E se esconde de Deus, ou pensa que se esconde, porque Deus vê tudo. E o Deus que gosta de se comunicar com a gente, desce e diz: Adão, cadê Adão? Adão está escondido. Mas Deus não desiste de Adão. E Deus não desiste de mim nem de você. Aquela mulher, ela recebeu paz de Deus, paz. E disse: você tem fé? Aí Deus disse: eu quero conversar. Agora me entenda. Nesse percurso, Jesus havia libertado um jovem oprimido por demônios. Logo em seguida, disse a Jairo, e até começou o caminho, traçar o caminho da casa de Jairo, mas no meio do caminho, a Bíblia não relata o tempo, mas podemos entender que foi algumas horas ou minutos, que naquele momento que Jesus passa pela multidão, até aquela jovem ser curada, e até que ela venha entender e confessar que foi ela que tocou em Jesus, chega uma notícia no ouvido de Jairo. E a notícia na vida de Jairo não foi aquela que ele gostava mais de ouvir. A notícia para Jairo foi: Jairo, não incomode mais Jesus, porque a sua filha Jairo, para ela, não tem mais jeito. Isso está no versículo 49. Estando ele ainda falando, Jesus, chegou um da casa do príncipe da sinagoga Jairo, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Não me incomode mais o mestre. Interessante que nesse diálogo entre Jairo e o seu criado, o amigo, Jesus está perto. Como é que você fala isso, irmão? Simples, versículo 50. Jesus, porém, não ouvindo aquele diálogo. Porque geralmente na nossa vida é assim. A gente trata pessoas com maior carinho, esperando uma palavra de bênção, mas ele não entende muitas das vezes os propósitos. E chegam para Jairo, Jesus vai na sua casa, não incomode mais ele, porque a sua filha Jairo faleceu. Então aquilo que você vinha buscando a Deus, Jairo, aquilo que você orou a Deus, me permita, foi perdido o tempo. Ele demorou demais, Jairo. O tempo passou muito rápido, Jairo. Era para ele ter ido lá atrás, e a multidão apressou ele. Aquela mulher da enfermidade parou ele. E agora, Jairo? A sua oração, Jairo, valeu a pena?
valeu. A Bíblia vai dizer que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. E há uma canção que fala que Deus não rejeita a oração. Porque a oração é alimento. E talvez é isso que muitos de nós, ou até nós mesmos, precisamos. É orar mais. É buscar mais a Deus. Ainda que o cenário pareça irreversível, a oração pode escrever uma nova história. Jesus disse assim: eu escutei você falando com seu amigo que ela faleceu. Aí Jesus mostra o cenário na ótica dele, irmão Luiz Carlos. Na minha ótica não tem jeito. Aí na ótica de Jesus, ela só está dormindo. Eu preciso acordar ela. Você não consegue acordá-la, mas eu vou lá. Eu quero ir na sua casa. Então vamos, Senhor. Aí eu me lembro daquele texto de Paulo dizendo que Ele é poderoso, reitero, para fazer, reitero, muito além daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Jairo pediu a cura. Ele disse: eu vou levar a vida de volta, eu vou levar a ressuscitação. Eu vou levar muito além do que você pediu, Jairo. Você pediu muito pouco, eu vou levar muito além. Agora que tem alguns critérios, Jairo, para isso acontecer. Quando a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega lá na casa, ele começa a entrar. E claro, a dor do luto é visível para as pessoas que estão ali. Porque eles estão num momento de calamidade, de dor. Mas já minutos atrás, ele viu uma pessoa que estava enferma há 12 anos receber a cura. Jairo sabia que há momentos atrás, um jovem que estava possesso por demônios havia sido liberto. Aí chega Jesus na casa e prepara um ambiente. Porque numa casa onde Jesus está, não pode ficar do mesmo jeito. E Jesus começa a tirar aquilo que não lhe agrada. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chega lá e começa a entrar na casa. Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe. E para aquelas pessoas que choravam a dor do luto. Glória a Deus. Jesus disse: pode parar de chorar. Pode parar de chorar. Porque para a minha vida e para a sua vida, anote isso: há um tempo determinado por Deus. Salomão vai dizer que há um tempo debaixo do céu, com tudo tem um propósito. Agora tem um tempo de chorar, mas vai ter o tempo de você se alegrar. Parem de chorar. A sua perspectiva é muito limitada. Ela não está morta. Ela está dormindo. Interessante é como Jesus vê as coisas. Então, aquilo que o salmista Davi disse tem sentido. O choro dura uma noite inteira, mas pela manhã, a alegria virá novamente. Aonde havia dor, vai haver festa, alegria, porque Deus vai restaurar a nossa casa com a sua presença. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega naquele ambiente, quando ele silencia o choro,
E as pessoas não acreditam. Diz a Bíblia que as pessoas começam a rir dele. Se o Senhor chegou aqui agora, eu estou aqui há muito tempo. O Senhor está vindo no cenário agora. Desde de manhã eu estou com essa família aqui. Eu vi essa menina agonizando. Eu vi quando a sua mãe disse que ela está morta e saiu desesperada. Eu vi. Aí Jesus fez outro. Aí João 8,30 disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. E Jesus fecha a porta daquele quarto e toca na mão dela. Versículo 54, dizendo: levanta-te, menina. Com uma palavra, tudo volta ao seu devido lugar. Com uma palavra de Jesus, aquilo que não havia esperança, anote isso, passa a ter esperança. Com uma palavra de Jesus, aquela enfermidade passa a sair e para dar lugar à cura. Com uma palavra de Jesus, o que não tinha jeito, passa a haver solução. Quando o seu espírito volta e ela se levanta conforme a ordem de Jesus, Jesus disse: ela está com fome, dê de comida a ela. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 56: e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que ninguém dissesse nada do que havia acontecido. Em outras palavras, o milagre é para você. Mas eu não vou falar, não, porque milagre vivido é milagre falado. Você não precisa falar, você vai viver. Só o fato de você viver com o seu milagre vão ver e vão entender que foi Deus quem fez. E Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Então essa noite a palavra é: viva os sonhos de Deus para a sua vida, porque através desse sonho vai ser testemunho para gerações. Sonhos de Deus. Viva as promessas de Deus. Ainda ontem eu comentava com algumas pessoas e a irmã disse: amigo, olhe, o cenário é tenebroso. Eu disse: muito bem. Não olhe para o cenário, olhe para Jesus. Então eu encerro essa noite com as minhas palavras dizendo: não desista da sua casa. Não desista dos seus. Deus ainda muda história. Deus ainda restaura. Deus ainda sara. Deus ainda cura. Isaías vai dizer que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam.